amigo designer, você é generalista ou especialista, hein? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estava pensando em pautas que não precisasse de muita edição para que eu consiga fazer vídeos semanais de uma maneira mais fluida e que tenha um conteúdo para a gente trocar uma ideia e refletir sobre a nossa profissão e as coisas que a gente precisa fazer para dar tudo certo e a gente pagar nossas contas e ser feliz, beleza? E eu pensei nesse tema sobre generalista versus especialista e as questões que isso traz consigo, porque é muito interessante ver as vantagens e os problemas de cada situação. E eu tive essa ideia porque eu comecei a olhar para trás para procurar alguma coisa relevante. E essa ideia veio quando eu estava pensando ali pré-pandemia, como estava o mercado mesmo para o design, o quanto melhorou com essa situação infortúnia e não adianta a gente... É claro que é super triste, eu preferia que não tivesse acontecido isso, muita gente perdeu muita gente, mas sempre há o outro lado da moeda e na verdade é uma decorrência de um fato. E realmente a área da comunicação em geral melhorou bastante, porque muitas empresas foram criadas agora para trabalhar digitalmente, muita gente perdeu o emprego e teve que empreender, e isso demanda criação de identidade visual, divulgação na internet, marketing digital. Então, assim, realmente esse momento fomentou, e eu acho que a porta abriu ali do nada, é o Gasparzinho, e esse momento fomentou, né, o crescimento da área em geral. E antes da pandemia eu estava estudando Motion Graphics, inclusive entra no card aqui. Na verdade, se você tiver no computador agora, clica nesse card e deixa na outra aba, que aí você assiste esse, depois assiste o outro de novo. Entendeu? Que você vai entender um pouco mais sobre esse universo desse tipo de animação. E só de ter falado tipo de animação, já vai fazer o link com o que eu quero falar. Quando eu comecei a estudar, eu tive contato direto com a comunidade do Motion, né? E inclusive eles são muito mais ativos do que o do design gráfico em geral. Enfim, eles conversam muito mais, a gente deveria seguir isso aí. Pelo menos se eu não estiver numa comunidade, me chamem, pô, eu quero participar e conversar. Mas enfim, e surgiu essa discussão em algum momento, não vou lembrar exatamente, já tem mais de 2 anos, em que muitos motion designers estavam preocupados por serem generalistas, com medo de não achar o seu estilo próprio, que é uma questão a ser levantada. Então vamos falar sobre isso, mas no âmbito geral do design, não só no motion, mas dentro do motion, da web, do gráfico, enfim. Bom, o que caracteriza um generalista versus especialista? Existem diversos âmbitos e esferas para a gente analisar isso. Então dá para ser generalista dentro de um conceito macro especialista. Como assim? Vamos pensar o seguinte, se o pessoal lá do Motion estava discutindo justamente ser generalista ou especialista dentro do Motion, se a gente der um zoom out, a gente pode pensar em que um tipo de especialista é um designer que trabalha só com Motion, com animação, porque você teria o designer gráfico para trabalhar com identidade visual, social media, por aí. Você pode até chamar um designer gráfico que trabalha dentro de social media como especialista em social media. Tem o web designer dentro do design, enfim. Dentro do design você consegue essas várias macro definições. Dentro de cada uma você vai conseguir ser mais especialista ainda. Então quanto mais a fundo você for numa técnica, num estilo, sei lá, sabe, num movimento dentro de um ano, por exemplo, eu sou um designer que trabalha só com estética vintage, sabe, tipo, sei lá, desenho da Disney dos anos 30. Deve ter algum mercado para isso. E uma das vantagens de ser um especialista, quanto mais especialista você é, menor o mercado, isso é negativo, porém mais valorizado. Pera aí que o meu WhatsApp tá me irritando aqui. E agora o celular tá tocando, é uma maravilha. Enfim, como eu tava falando, você ser generalista e você ser especialista e quanto mais a fundo você for nessa especialidade, quanto menos pessoas fizerem o que você faz, menor vai ser o seu mercado potencial, mas porém o seu revenue, né, o seu ganho vai ser maior, porque tem menos pessoas fazendo exatamente o que você faz. Então quem quiser o seu trabalho vai ter que pagar por isso. E pagar
perante ao que você oferece. Obviamente, isso é mais uma das características e que era a discussão principal, no caso da galera lá do Motion, naquele dia, de que quanto mais especialista você mais você vai ter o seu estilo próprio bem definido e as pessoas vão te procurar para isso. Então volta àquela ideia de ser melhor remunerado. Qual é o problema disso no curto prazo? Mercado. Porque, primeiro, você não vai ser bom o suficiente ou pelo menos não vai se destacar com tanta facilidade com pouco tempo de experiência, porque você vai ter menos trabalhos no mercado, às vezes você vai ter um portfólio reduzido, e quanto mais você for trabalhando, mais você vai desenvolvendo essa técnica, querendo ou não, XP, velho, só vivendo e trabalhando. Não adianta, você não vai ser o gênio que suas referências são, se você não fizer muito tempo exaustivamente entender o processo e reduzir os erros, né? Então, tipo assim, a gente vai sempre crescendo. E para chegar nisso, tem que trabalhar e tem que focar. E outra, qual que é a dificuldade disso? Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem uma vida para gerir, e às vezes a gente vai precisar pegar um trabalho ou outro que a gente não gosta tanto, mas que a gente consegue fazer e receber a folha no final do mês para sobreviver e dedicar uma parte do tempo para essa parte especialista, desculpa. E tem outro ponto nisso aí. Também não é fácil ser generalista, porque você vai ter que estudar, mesmo que um pouco mais superficialmente, todas essas áreas que você quer abranger. Então, eu, por exemplo, me considero um generalista em transição para especialista, porque eu tenho pouco tempo de dedicação para estudar o que eu quero ser especialista. Como assim? Eu, por exemplo, eu quero ser especialista em identidade visual. Eu sei que vai limitar um pouco o meu mercado, porque, né, fazer uma identidade visual, às vezes uma empresa vai fazer uma vez e depois vai pensar no redesign daqui 15, 20 anos. E eu vou atender essa empresa uma vez. Então eu vou precisar de volume de cliente. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que me contratar vai pagar perante a isso. Então eu quero ser tanta referência no que eu quero propor como especialista, que ela vai me procurar justamente para isso. Seja isso, eu não sei ainda, mas seja minimalismo, seja, sei lá, qualquer tipo de estética que eu escolher daqui para frente. Ou que isso me escolha, né? Porque eu não acho que seja algo tão fácil assim de definir. E a gente vai ter que ir trabalhando e se encontrando como design mesmo, como criador. E tem outra, né? Eu falei isso mais para frente, porque para eu ser um especialista em uma técnica específica dentro da identidade visual, por exemplo, da criação de marca, eu preciso entender o escopo geral. Eu preciso entender todas as técnicas, treinar, praticar, para realmente entender o que eu vou fazer no futuro. Então, assim, todos os processos são complexos. Ninguém fica especialista sem praticar, ninguém fica generalista sem estudar o todo. Então, você pode conhecer, por exemplo, vários designers que não são especialistas em nada, mas também não é generalista porque ele está focado só em uma coisa e pratica pouco. A vantagem do generalista, por exemplo, eu hoje atuo na parte do design gráfico tradicional, no marketing digital, na edição de vídeo, na animação com motion, não faço animação tradicional 2D, enfim, e nem faço animação 3D, eu trabalho com motion graphics. E, enfim, dentro dessa área da comunicação eu sei fazer um pouco de cada coisa, mas eu sei generalista. Então, por exemplo, para fazer website eu trabalho com WordPress, então eu me especializei em uma plataforma e dentro dessa plataforma eu fui melhorando e consigo atender bem meus clientes. Dentro do design gráfico eu trabalho na estética flat minimalista. Então, quando a pessoa me procura, ela vai ver meu portfólio e ela vai entender exatamente o que eu gosto de trabalhar, o que eu sei trabalhar. Claro que chegam sempre novos desafios. A pessoa, às vezes, o cliente, ele vai olhar para o seu portfólio, mas ele quer algo um pouco diferente, mas ele confia no seu trabalho porque ele viu que você é sério, ele gostou da sua apresentação, alguém indicou, então a indicação ela vem com esse renome forte, enfim. A ideia é sempre estar estudando, sempre melhorando. Então, o que vocês acham? Vale a pena ser generalista? No início você vai ter muito cliente, você vai ter muito trabalho, você pode até divulgar mais o seu nome, mas a minha opinião é que o especialista, no médio e longo prazo, ele se torna um profissional mais bem-sucedido e mais feliz, né? Porque vamos ser honestos, trabalhar com quem a gente gosta, às vezes, é muito mais gratificante do que pegar um boi para matar por dia, né?
e talvez esse especialista seja até mais feliz no futuro, porque ele vai estar desenvolvendo um estilo que ele ama, né? Então, assim, a gente tem que pensar em tudo. Eu, por exemplo, amo desafios também. Eu adoro solucionar problemas que eu nunca solucionei, mas é muito mais estressante, isso é verdade. Então, a gente tem que considerar e ponderar tudo. Não deixe de comentar sobre isso. Se a gente não tem uma comunidade forte, é assim que a gente começa a criar, participando, engajando. E eu tô aqui tentando fazer minha parte. Se eu falei algo que você não concorda, não tem problema. Esse aqui é um espaço de opinião também. E deixa aqui nos comentários, ou chama lá no WhatsApp, vai no site, tem os contatos todos lá. Vamos trocar ideia, tô disposto a crescer com vocês, ok? Um grande abraço e até o próximo F-Vlog.